Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês, como sempre, daqui do estúdio da B3, que é Brasil Bolsa Balcão, o novo nome da Bolsa. E o agro, neste momento, quer dizer, nós estamos em fevereiro, o agro, você sabe que para o agro não tem essa de carnaval, feriado, essas coisas, não existe para o agro. Todo dia tem que trabalhar. E o pessoal, toda a cadeia do agronegócio, que é enorme, gigantesca, que tem dado os melhores resultados para a economia brasileira, ele não para, ele continua trabalhando. Hoje o assunto do programa é bem interessante. Eu vou conversar, ele já esteve aqui uma ou duas vezes, se eu não me engano, conversar com o diretor da Associação dos Misturadores de Adubo, a diretor da AMA Brasil, que é o Carlos Eduardo Florence, ou Florence, como vocês quiserem. E eu convidei o Carlos para vir aqui justamente para eu saber, e para você também saber, como é que foi o ano de 2017 para essa entidade, para os misturadores de adubo, quais são as perspectivas, enfim, para a gente ter um quadro. Porque a agricultura, a produção de grãos, não só grãos, mas hoje em dia se aduba pasto também. Sem o adubo, a agricultura brasileira não seria o que é hoje, essa coisa pujante e que tantos bons resultados traz para a economia do Brasil. Carlos Eduardo, muito boa tarde. Tudo bem? Como é que vamos? Muito obrigado pela sua presença. Nós é que agradecemos. Uma curiosidade, a AMA funciona na prédio da Fiesp, não? Não. A AMA é uma associação. Nós funcionamos ali na rua 7 de Abril. Aqui no centro. No centro. Bom lugar. Estamos lá há 37 anos. Eita, nós. Os primeiros trabalhos meus foram todos aqui no centro. 2017 foi um ano positivo para o setor? O setor de fertilizantes acompanhou exatamente a saúde aí do setor do agropecuário. Foi um ano extremamente positivo para a atividade agrícola, para a pecuária também. E o fertilizantes acompanhou isso. Nós batemos o recorde de entrega de fertilizantes. Nós entregamos 34 milhões e 480 mil toneladas contra 34 milhões e 100 mil toneladas no ano anterior, que já era um recorde. Quer dizer, então, efetivamente, nós estamos caminhando de uma forma extremamente positiva. O Brasil é um dos grandes consumidores de fertilizantes. O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo. O primeiro é a China, o segundo é a Índia, o terceiro os Estados Unidos e depois o quarto é o Brasil. E depois o quinto é muito abaixo desses volumes. Entendeu? É curioso porque esses países, esses quatro, têm territórios enormes, né? Todos tem territórios enormes, tem agriculturas fortes. E, além disto, são países extremamente carentes, né, de alimentação. Muita gente. Muita gente. Tudo. Quem tem menos terra para cultivar nisso tudo, eu acho que é a China. Né? Tem menos terra, mas tem uma carência muito grande. Sim. Assim mesmo, a China consome 4 vezes mais do que o Brasil. Quer dizer, então é uma De fertilizantes? De fertilizantes. Seria o quê? 120 milhões? De toneladas de fertilizantes, sim. Porque nós medimos essa comparação em termos de nitrogênio, fósforo e potássio. O Brasil consome 11 a 12 milhões de toneladas e a China 50 milhões de toneladas de nutrientes. É tonelada para mais de metro. É mais tonelada. A AMA congrega a maioria dos misturadores, né? A AMA congrega cerca de, se você levar em conta o consumo de fertilizantes, a entrega de fertilizantes no Brasil, cerca de 50% a 60% mais ou menos do fertilizante entregue no Brasil. Tem algumas empresas grandes, que são empresas que são produtoras de matérias-primas também, multinacionais que não são associadas, e algumas empresas muito pequenas. Eu lembro da última conversa que a gente teve,
os associados da AMA não são produtores, eles Exatamente. compram matéria-prima e faz a sua, Compram no receita. mercado nacional, no mercado internacional, Sim. aonde houver uma logística, preço e qualidade em condições mais favoráveis. Essa é a lógica. Normalmente, que tipo de produto se compra? É nitrogênio, fósforo e potássio? Não, esses são os nutrientes. Agora Esse. você importa. Para fornecer isso, você tem que comprar superfosfato simples, fosfato monoamônico, que é o MAP, fosfato de amônio, ureia, sulfato de amônio. Quer dizer, essas são as matérias-primas que fornecem esses elementos. Nitrogênio, cloreto de potássio, que fornece esses nutrientes, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Que é a base do fertilizante NPK. Que é a base do fertilizante. É isso que a planta precisa, né? É isso que a planta precisa e precisa também, mas que são chamados já elementos secundários, que é cálcio, cobre, enxofre, zinco e vários outros produtos. Eu tenho percepção, não sei se eu estou certo, que fornecedor de ureia para fertilizantes é a Petrobras, não é? No Brasil, sim, mas hoje a produção da Petrobras é muito pequena. A Petrobras está produzindo hoje cerca de 500 mil toneladas e nós necessitamos 4 milhões de toneladas. Então, corresponde a 20% da produção. Do consumo nacional, a Petrobras ficou com a produção muito pequena. Quer dizer, cresceu o consumo e a Petrobras ficou estagnada. Para produzir nitrogênio precisa de fábrica? Não, para produzir. Sim, precisa de Só fábrica. tirar o Não peso. existe como. O nitrogênio não, porque o nitrogênio está no ar, está à disposição. Mas você precisa sintetizar esse nitrogênio e daí você tem que utilizar uma fábrica, tá certo? Para juntar o nitrogênio a outros elementos para que ele não evapore, senão ele vai embora. E a Então, ureia vem do petróleo. A ureia vem do petróleo, ela vem do gás, tá certo? Que você tem. Eu adoro esse assunto porque eu não entendo, eu quero entender disso, essas misturas todas. Não sou o grande expert disso. Não, Isso é um mas- produto, é um trabalho complicado, que depende de química e tal, mas a gente tem uma noção exatamente por estar entrosado. Mas a ureia, o sulfato de amônio, o nitrato de amônio são formas de nitrogênio que são oferecidas ao consumidor final, dependendo do tipo de lavoura, dependendo de preço, dependendo de uma série de variáveis, aí você utiliza a matéria-prima, tá certo? Carlos Eduardo, vamos já um intervalo. Nós já voltamos, já converso com o diretor da AMA Brasil. A AMA é a Associação dos Misturadores de Adubo. Segmento super importante, eu gosto de conversar com o Carlos. Vamos a um intervalo rapidinho, já volto já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3 e o assunto é um dos segmentos desse enorme agronegócio brasileiro, que são os misturadores de adubos, da AMA Brasil. E eu converso com o Carlos Eduardo Florence, que vocês já conhecem. Antes do intervalo, eu estava perguntando umas coisas para ele aqui. Quer dizer, mesmo você tendo metade do mercado como associado, você deve ocupar, os teus associados devem trabalhar o Brasil inteiro, né? Com certeza. Talvez até exportação, Todo- não sei. Não, a exportação é muito pouco. Lógico que também a exportação vai um pouco de fertilizantes para o Paraguai, mas a exportação é praticamente inexpressiva dentro do contexto. O Paraguai era um importador um pouco mais expressivo, mas montou-se uma fábrica lá há cerca de 3, 4 anos atrás, e hoje ele depende menos de importação de fertilizantes. Os outros países, mas o consumo, o Brasil consome 90% da América Latina, tá certo? Eu posso errar aí nesse número, mas é muito tá pouco perto. expressivo. O Brasil é o grande representante, Não no mudou, consumo de fertilizantes. não mudou nada naquela equação de importação, né? O Brasil é um grande O importador. Brasil hoje depende de 85% de importação de fertilizantes. 15% é a produção nacional e 85% você depende do mercado Tem internacional. algum motivo? Então, fala. Não, pode falar.
Então, duas coisas. Uma, o dólar que interfere e outra que interfere porque quando compra, sobe, cai, tem diferença, né? Não, não é isso. É que você para montar uma indústria de fertilizantes, você tem um custo para se instalar. Você tem um timer. Depois você precisa ter uma mina específica para isso. Você pega o cloreto de potássio hoje, só para dar um dos exemplos, ela tem uma mina que hoje está localizada, funcionando, está localizada em Sergipe, e esta mina está terminando, ela está praticamente no final, vai ter uma vida útil. Existia um estudo para se fazer uma outra mina do lado lá e esse livro foi abortado, esse processo. Existe uma mina que está no Amazonas, mas ainda em período de pesquisa, que vai levar muito tempo. Quer dizer, então você não tem mina no momento suficiente para atender, não tem uma instalação. Na parte de nitrogenados é a mesma coisa. Você tinha uma planta, tem uma planta, duas plantas de ureia, três plantas, uma no Paraná, tem uma em Sergipe e uma na Bahia. Essas plantas ficaram as mesmas plantas de 35, 40 anos atrás. Não foram renovadas, não foram aumentadas e não foram. Por questões de análise de econômica do coisa. E o Brasil cresceu o consumo. Montou-se uma fábrica no qual se investiu, segundo consta, 80% em Mato Grosso do Sul. E parou, essa planta da Petrobras está lá para se dar algum destino a ela, então se parou a produção nacional. No caso de fosfatado, efetivamente tem uma produção um pouco maior, é 50%, mas também existem alguns investimentos, alguma coisa que deve maturar, mas que não vai resolver o problema para compensar essa dependência da importação nacional. Eu acho curioso, né? Porque com esse território a gente deve ter tudo isso aí embaixo da terra. Tá? Não, primeiro a parte fosfatada está embaixo da terra, o cloreto também está embaixo da terra. Agora, você tem uma relação do custo-benefício, tá certo? E não estou entrando no mérito se deve ser feito ou não deve ser feito, isso é uma coisa, depende dos grandes investidores nessa área. Mas você pega, em 2008, que existiam vários projetos, aí só para te dar um exemplo, uma tonelada de cloreto de potássio estava custando $800. Chegou a estourar em $800, tinham vários projetos, uma porção de coisa. De repente, esse cloreto veio para $200. Quer dizer, então, o investimento entre $800 e o investimento a $200 depende de um raciocínio que não é o misturador que vai resolver. Ele tem que ir atrás daquele produto aonde ele está e aonde ele pode atender o seu cliente, que é o agricultor e que merece esse carinho com que ele é tratado. O que eu acho curioso, Florence, é o seguinte, por exemplo, você descobre uma mina. Se eu não estou enganado, você pode me dizer que você está mais informado que eu, para você explorar a mina, você precisa de uma autorização ambiental. Deve ter que ter IBAMA, essas coisas todas lá. Isso demora. Uma mina de algum desses produtos, ela dura o quê? Meio século, 50 anos ou não? Geralmente, com certeza. 30 anos, no mínimo, depois existem tecnologias e tal. Porque é um investimento longo, mas também a mina funciona durante um longo tempo, né? Funciona com longo prazo. O que acontece é que, aparentemente, eu não precisaria, talvez, algumas observações um pouco melhores, mas todas as minas do Brasil, do fósforo e de potássio, porque no caso do nitrogenado não é mina, mas no caso do potássio, todos os locais que podem haver possibilidades de você minerar o produto, eles estão extremamente conhecidos e tal. Precisa ver a possibilidade, a economicidade disso funcionar, tá certo? É a profundidade, o tipo, quanto do minério tem, quanto a porcentagem dentro de fósforo, dentro de uma mina, de pureza, uma série de coisas, distância para você explorar. Você pega esta mina que está sendo estudada e analisada lá no Amazonas, tá certo? E está indo, mas há algum tempo atrás havia problemas com o meio ambiente, uma série de coisas. A própria Petrobras interditou uma mina que estava sendo
negociada com uma outra empresa lá do Canadá, e a Petrobras suspendeu essa concessão que ela tinha. Quer dizer, então existem problemas técnicos e problemas políticos sobre as decisões do Brasil. É bem complicado, bem complexo esse negócio. Não, é complexo, e a dificuldade disto é exatamente essa, é que você, ou quem trabalha, que é o misturador, ele tem que estar correndo atrás exatamente daquilo. Quer dizer, você há 20 anos atrás, 50% da produção nacional atendia. Hoje passou para 15%, e você tem que correr atrás, e se não se fizer nada, provavelmente vai passar 10, 5, e daqui a pouco não é nada. Não, porque para o agronegócio brasileiro, fertilizante é fundamental, cada dia mais. Né? A agricultura... Você não pode se não privar pode. disso. Você economiza hoje 174 milhões de hectares de florestas por utilizar fertilizantes. Claro, que produz mais Você aumenta a produtividade, em áreas. Tem maior produtividade, você economiza. Na ótica do misturador, né, que é o seu associado, esses problemas que a gente ouve falar de outros setores, por exemplo, questões tributárias, questões burocráticas, interferem, porque eu estou te perguntando isso. Uma vez eu perguntei para alguém de uma entidade que não tinha nada a ver com fertilizante, falou: Resch, a maior parte do meu tempo eu passo tentando resolver questões que envolvem a Brasília, que envolvem a Assembleia, questões essas burocráticas. O setor da AMA tem esse tipo de problema? Tem problema, mas não é o setor mais problemático com relação ao assunto. Quer dizer, você tem um relacionamento com o Ministério da Agricultura extremamente saudável, entendeu? O Ministério da Agricultura é muito objetivo nesta área de fertilizantes. Foi refeita agora uma legislação extremamente adequada para atender o mercado de fertilizantes. Então, você tem um encaminhamento. Lógico que você tem todos os problemas de um país, de um câmbio que oscila muito, problemas de um crédito caro para isso, certo? Mas não é o setor que efetivamente... Não sofre muito. Sofre menos, tá certo? Eu converso com o Carlos Eduardo Florence, da AMA Brasil, o diretor da AMA Brasil. A AMA é a Associação dos Misturadores de Adubo. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Ok, estamos de volta. O programa hoje está falando de fertilizante, que é um produto essencial, não tem substitutivo para a agricultura de grãos, de algodão, para tudo. Se você não tiver fertilizante, você não tem produto, não tem alimento. Eu converso com o Carlos Eduardo Florence, que ele é diretor da Associação Brasileira, Associação dos Misturadores de Adubo, AMA Brasil, e ele está fazendo um quadro, desenhou aí já algumas questões que eu perguntei. No primeiro programa que eu fiz este ano aqui, 2018, eu falei assim: olha, este ano nós vamos ter muitas emoções. Era em janeiro ainda. Este ano, 2018. 2018. Uhum. Dia 24 de janeiro tem duas coisas importantes. Uma, aniversário de mamãe, que já faleceu, mas é mamãe. E outro, julgamento lá em Porto Alegre. Depois, março, abril, tem os candidatos que vão sair, tem que saber quem é candidato, né? Depois, junho, temos a Copa do Mundo na Rússia. Eu pulei o carnaval, né? Sim. Ou seja, é um ano de muitas emoções. Como é que está, qual é a sua análise para os seus associados lá sobre o que vai ocorrer em 2018? Você acha que vai ser um ano normal? A agricultura todo dia tem que trabalhar mesmo? Vai ser um ano normal? Ou essa volatilidade pode atrapalhar a vida de vocês? Olha, lógico que a bola de cristal é um negócio... Todo ano você tem que adquirir uma bola de cristal nova aí para ver como é que as coisas estão funcionando. Mas, na realidade, se você pegar os anos anteriores, o setor da agricultura, e não é fertilizantes, ele não tem sido afetado diretamente pelas injunções políticas. Esse é o cenário que nós temos acompanhado. Todos os problemas políticos têm ocorrido, nós temos isso aí
impeachment, assumiu o Temer, assumiu com vários outros problemas e tudo. Mesmo houve um problema paralelo, que não é específico da coisa, mas o problema da carne fraca e tudo. Com tudo isso, você viu que a agricultura e a agropecuária foi passando, deixou isso meio numa linha marginal a esse processo. Tudo que nós estamos assistindo agora, e efetivamente você tem toda a razão desse cenário aí um pouco mais preocupante com relação à política e à economia no Brasil, a sensibilidade é que nós devemos, o setor da agricultura e mais o fertilizante, deve passar, ele é muito influenciado pelo mercado internacional, quer dizer, aquela demanda de alimentos que vai. A relação de troca dos fertilizantes com as commodities agrícolas está bastante favorável, quer dizer, deve haver uma demanda. Nada indica que deve haver uma diminuição no consumo de fertilizantes. Sem querer entrar em detalhes, mas o assunto do dia 24 que você mencionou, aparentemente está resolvido. Um pouco mais, um pouco menos, isso daí vai ter um desfecho rápido também. Eu acredito que Copas do Mundo vai ter lá grandes repercussões. O fato de eleição é um ano, talvez, vai um pouquinho para frente e tal, mas não, o que afeta efetivamente fertilizante é câmbio, mas o câmbio está extremamente comportado. Fertilizantes, não é que quando o preço, o câmbio sobe muito, quer dizer, você tem aí um câmbio de 4, isso estimula demais a exportação, favorece e tal, embora encareça o preço do fertilizante. Mas aparentemente está tranquilo, tá certo? Então, não acredito que veja. É uma boa análise. Eu também estou achando que É. vai ter uma turbulênciazinha aqui e ali. Mas mesmo que haja turbulência, acho que o setor de... Vamos supor que tem uma turbulência aí de 40, só para dar um número qualquer. Essa turbulência de 40 na agricultura vai dar metade, vai dar 20, tá certo? Um número qualquer. O que pode interferir, eu acho, e aí eu concordo com você, é que é a volatilidade no dólar, que ele pode... A gente não sabe o que vai acontecer. Uma declaração infeliz qualquer aí, o dólar pode cair ou pode subir, né? Se subir, facilita a agricultura. A agricultura está sempre... Agora, a posição do misturador é a posição. Se ele está vendido, tá certo? Ele vai ter uma posição com relação ao dólar. Agora, se ele está comprando, ele vai ter outra. E a coisa vai se resolver, não é isso que vai interferir. Uma curiosidade, tem se falado muito em os portos do norte do Brasil, né? No setor, eu acho que ainda vocês estão usando Santos, Paranaguá. Não, já existe hoje uma movimentação interessante lá em cima. Me conta então. Tanto pela exportação como pela importação. Na medida que tem exportação, você tem importação, tá certo? É claro, você leva o caminhão com soja e pode trazer com adubo. Enquanto o porto não tinha a exportação, não tinha o que trazer de adubo. Eu não tinha pensado nisso. Mas hoje já está... Porque é natural que vocês vão ter que ir para lá, porque... Tudo isso proporcional, quer dizer, lá ainda se consome relativamente por fertilizante. Grande parte do consumo no Brasil é centro-oeste, aqui Mato Grosso e tal, mas uma parte já vai começando a ser atendida por lá. E é curioso, porque tem alguns benefícios lá em cima. Por exemplo, a soja sendo exportada lá, ela chega acho que uma semana antes dos seus... Exatamente. E o adubo também chega mais rápido, né? Com certeza. É econômico, inclusive, não é isso? Exato. Olha, tinha pensado nisso, é bom conversar, porque a gente pensa no que... Então, para a AMA, 2018 deverá ser um ano dentro da normalidade, que já é bom. Tá certo? Embora estamos em fevereiro, mas ainda tem nada, salvo um percalço qualquer muito fora da rotina, mas as coisas devem continuar um dado que eu não conversei com você, e que é uma realidade hoje, é que aquele dito valor bruto da produção brasileira, de agro, ele vai ser menor. Mas isso é mais ou menos óbvio, faz parte do negócio. 2 safras cheias, né? Produtor com preços excelentes. Agora está com uma pressãozinha, vai ganhar menos, né? Mas você tem algumas compensações. Uma é que o agricultor está muito capitalizado. Isso, então, quer dizer, dá para... Como em qualquer atividade isso vai influenciar,
E ele tem necessidade de continuar, ele não vai sair da atividade por causa desse diferencial relativamente pequeno. Segundo, foi o que eu te falei, quer dizer, a relação de troca Tá boa essa está relação? boa. E segundo, quer dizer, exatamente pela rentabilidade, pelo preço da commodity agrícola ter diminuído um pouco, ele tem que aumentar a produtividade. Então, daí ele tem que utilizar exatamente nesse momento em que ele tem que aumentar a produtividade, e aumentar a produtividade tem que usar mais fertilizante. Quer dizer, então é esse o cenário com que você deve trabalhar. Eu não sei, quando você fala de relação de troca, Relação de troca é... tem algum produto que vocês usem mais? Soja, milho, algodão? Não. Relação de troca que eu chamo é quantas sacas de soja você necessita para comprar uma tonelada de fertilizante. Isso que é a relação de troca, tá certo? Então, se eu uso 20 sacas de soja para comprar uma tonelada de fertilizante, se ela passar para 22, o agricultor vai pensar mais em comprar o fertilizante. Se ela vier para 18, ele compra rapidamente, porque ele sabe que está dentro do escopo e dentro do objetivo dele. É esta relação de troca que hoje está, historicamente, numa condição favorável. É o momento para ele entrar no mercado e adquirir fertilizantes. Não tem, eu não sei se eu te perguntei. Estou dando o caso da soja, no caso do milho, no caso do algodão, é exatamente a mesma coisa. Nossa, o tempo está acabando já. Não sei se eu te perguntei da última vez. Acontece com vocês o mesmo que acontece com toda a área de fertilizantes. De fertilizantes? O segundo semestre é o mais concorrido. Dos insumos agrícolas, exatamente. Sazonal. Você tem uma relação aí de 30% a 35% no primeiro semestre e 60% a 65% no segundo semestre. É uma correria para entregar isso aí. Certo. Nosso tempo acabou. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Foi um prazer revê-lo. Feliz 2018, né? Primeira vez que estou te vendo aqui. E vamos ver, a gente vai marcando outra conversa aí. Com certeza. Obrigado. Um abraço. Obrigado a vocês. Gente, até mais. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.